Oi, tudo bem? Olha, eu sei que essa moda de algo sobre infecção ou vírus mutantes já deu uma saturada e muita gente não suporta mais elas. Porém, essa AU em específico era uma coisa que eu já tava querendo trazer há um bom tempo aqui pro canal. E convenhamos que eu sou um canal bem minúsculo, então se esse vídeo aqui pegar 30 visualizações é uma vitória pra mim. Ah, mas qual é essa AU que eu tava querendo trazer há tanto tempo aqui pra vocês? Hello Kitty. Calma que eu explico. Sanrio Infection é uma AU sobre uma infecção que tomou conta do mundo da Sanrio. Que pra quem não sabe, Sanrio é o nome da empresa criadora da Hello Kitty. Que eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem, até porque essa gatinha fofinha com um lacinho na cabeça se tornou um dos personagens mais conhecidos da cultura pop, aparecendo em tudo quanto é canto do planeta. Mas um detalhe que pouca gente sabe é que a Sanrio não tem só a Hello Kitty como mascote. Na verdade, eles possuem um universo com vários personagens que não fizeram tanto sucesso quanto a Hello Kitty, mas que talvez vocês conheçam, como a Kuromi, a My Melody e o Cinnamon. Mas mudando toda essa introdução para vocês, nós podemos finalmente conhecer Sanrio Infection. O primeiro episódio começa com a My Melody, que tinha convidado a Kuromi para uma festa do pijama na casa dela. E depois de se atrasar por alguns minutos, a Kuromi finalmente chega na casa da My Melody. E assim que ela entra, o telefone da Melody começa a tocar e ela atende. Quem estava ligando para ela era o Pom Pom Purim, que também é um dos personagens da Sanrio. E para deixar esse vídeo mais dinâmico, eu vou chamar ele a partir de agora só de Pom Pom. Mas seguindo, o Pom Pom começa a avisar desesperadamente para Melody tomar cuidado, pois haviam boatos de um estranho que estava rodando a região. E segundo esses mesmos boatos, esse estranho tinha a mesma aparência da Kuromi. Após ouvir isso, a Melody começa a juntar o quebra-cabeça, percebendo que a Kuromi estava agindo de uma maneira meio estranha desde que ela chegou na casa da Melody. E dando uma olhadinha pro lado, a Melody vê essa coisa encarando ela. Percebendo a desgraça que ia acontecer, o Pom Pom pede pra Melody se esconder em algum lugar da casa, que ele já estava indo pra lá. Dito e feito, o Pom Pom chega na casa e procura pela Melody, até que ele encontra ela e a Kuromi, que nesse momento havia virado uma criatura bem mais assustadora e grotesca. Percebendo que a criatura ia matar a Melody, o Pom Pom pega o telefone e acerta na cabeça do monstro, tirando entre aspas a vida da Kuromi e salvando a Melody, que por incrível que pareça ainda conseguiu sobreviver com apenas alguns ferimentos. Mas mesmo assim, eles não podiam ficar mais naquela casa, já que não era nada seguro. No próximo episódio, nós acompanhamos a Hello Kitty, que é acordada no meio da noite com batidas na porta. Essas batidas eram do Pom Pom e da Melody, que foram até a casa dela depois de tudo que aconteceu no episódio anterior. Dentro da casa da Hello Kitty, os dois explicam sobre a criatura que tinha atacado eles mais cedo. E a Hello Kitty decide pedir ajuda ao Choco Cat, que é um gato preto que também é um personagem da Sanrio. E no universo canônico da Hello Kitty, o Choco Cat é descrito como sendo alguém que sempre está por dentro das últimas notícias graças aos seus bigodes de antena ultra sensíveis. Com essa descrição fica bem claro o motivo da Hello Kitty ter procurado a ajuda dele. Mas continuando, na ligação, a Hello Kitty explica para o Choco Cat toda a situação envolvendo o Pom Pom e a Melody. E vendo isso, o Choco Cat diz que é melhor os quatro irem até a casa da Melody para poder investigar o corpo da criatura, para ver se eles consigam descobrir o que realmente era essa coisa. Mas para surpresa de todos, assim que eles chegam, o corpo da criatura sumiu, indicando que ela ainda estava viva e solta em algum lugar da cidade. Vendo isso, o nosso grupinho decide que a melhor coisa que eles podem fazer é tentar avisar o máximo possível de pessoas. E é isso que eles fazem. Indo pro último episódio dessa série, nós começamos vendo a Sifon e o Cinnamon, recebendo um aviso sobre um monstro com a aparência da Kuromi que estava solta pela cidade. E eles não podem de maneira nenhuma sair da sua casa. Sinceramente, essa parte não tem muito a ver com a história, então eu só vou pular ela. No meio de um parque, nós acompanhamos o Betsmaru e o Keropi, que tinham acabado de terminar uma partida de beisebol, até que eles ouvem um barulho. E quando olham para onde estava vindo esse barulho, sim, a nossa amiga voltou. Mas por pouco tempo, já que o Keropi esmaga a cabeça dela com um taco de beisebol, assim tirando pela segunda vez a vida dela. E vendo o corpo do monstro perto deles, o Betsmaru fala que é melhor os dois irem falar com o Choco Cat. O Keropi concorda, mas pergunta sobre o corpo morto da criatura. E o Betsmaru diz que depois eles cuidam disso. E terminando até o momento Sanrio Infection. E se vocês acharam a história que eu contei bem curta, é porque ela é mesmo. Sanrio Infection possui até o momento apenas 3 episódios. Mas a criadora original
da U avisou que a série entrou em um hiato depois do terceiro episódio, e até o momento ninguém sabe quando que ela vai voltar. Mas falando da história, eu vou ser sincero com vocês, por mais que o título dessa série tenha infecção nele, nesse primeiro momento eu acho que o que causou tudo isso não foi infecção por causa de um vírus ou coisa parecida. Até porque a Melody foi atacada e ferida pelo monstro, e não demonstrou nenhum sinal de infecção. Fora que, como a gente bem viu no episódio 1 dessa série, quando a Kuromi chegou na casa da Melody, ela estava totalmente normal, sem nenhum indício de que ela estava infectada. Mas foi só a Melody ir atender um telefone que a Kuromi simplesmente se transformou em um monstro, sem mais nem menos? Não faz sentido, a menos que essa coisa nunca foi a Kuromi. Na minha teoria que eu criei, essa criatura seria algum tipo de monstro metamorfo que consegue assumir a forma de qualquer outro ser. E com essa habilidade, ela costuma atacar e devorar outros seres. Fazendo um paralelo para ficar mais fácil de ser entendido, seria algo parecido com o catálogo Mandela, onde nós temos criaturas que assumem a forma de seres humanos para poder atacar outros seres humanos. E para mim essa criatura seria algo parecido com esses mesmos monstros de catálogo Mandela. Mas enfim, essa é só minha teoria. Mas a real história da Saul nós só vamos descobrir quando ela sair do hiato. Mas até lá, obrigado por ter me aturado até o final, redes sociais na descrição e tchau.